Boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Se não tiver, vai ficar para a glória de Deus. Vou estar lendo aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgais a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Oh, glória, aleluias. Então, a pessoa aí que gosta de fofocar, né? Gosta de falar dos irmãos. Então, a Bíblia, ela não aceita isso. Deus não aceita isso. A palavra de Deus não quer que você fique falando mal do seu irmão. A palavra de Deus, quando ela mostra algo para você orar, não para você fofocar, não para você ficar falando mal do seu irmão. Deixa na mão de Deus, deixa Deus agir, não se meta com esse negócio de fofoca, porque esse negócio de fofoca, ele é coisa do inimigo. Esse negócio de falar do irmão é coisa do inimigo, que o inimigo quer colocar desordem na igreja, quer colocar desordem na sua casa, quer colocar desordem na sua vida espiritual, na sua vida com Deus. Então pare com isso, porque é pecado falar mal dos outros, é pecado. A Bíblia está falando para não falar e a pessoa está falando, então é pecado, você está pecando. Então vamos parar de falar mal da sua mãe, mal do seu pai, mal do seu irmão, mal do seu marido, mal do seu tio. Parar de falar. Ponha na mão de Deus e deixa Deus trabalhar. Deus, ele trabalha pelas pessoas, pelas vidas de cada um de nós. É bastante nós deixar Deus trabalhar, porque Deus, ele é o nosso Pai, ele que cuida de nós. Então deixa ele agir na vida de cada um. Então, se nós estiver falando mal do nosso irmão, nós estamos falando mal como se estivesse falando mal do próprio Deus, porque a pessoa é filha de Deus. Se a pessoa é assim, mas quem tem que cuidar dela é Deus. A pessoa não pode estar se intrometendo. Se a pessoa é assim, se Deus quiser, ele transforma aquela pessoa num minuto e quem vai ficar no pecado é você. Então, portanto, não fique falando mal de ninguém. Não fique falando mal das pessoas. Não fique falando mal do seu pastor, da sua pastora. Não faça isso. Não faça isso, porque está acarretando o inimigo para a tua vida. Depois você vai colocando enfermidade em você, colocando doença, porque você está fora da palavra, você está contra a palavra de Deus. Porque quando Deus fala para você não falar isso, não falar mal do seu irmão e você fala, você está contra a palavra de Deus, você está desobediente, você não está obedecendo a Deus. Nós temos que obedecer a Deus. Quando Deus fala, não fala mal do seu irmão, não fale. Não fale mal. Comentar até pode, não é mais falar mal não. Comentar é uma coisa, falar mal é outra. Quando a pessoa fala mal da outra, ela está falando com raiva, ela está falando com ira, ela está falando com soberba, ela está falando com orgulho, e isso é pecado. Mas quando a pessoa está comentando o fato, aí não é pecado. Você não está querendo atingir aquela pessoa. Você só está apenas contando o fato. E isso não está falando mal. Falar mal é você chegar e falar assim, ai, fulano é isso, eu não gosto mais de fulano, eu quero que fulano faz isso, não sei o que. Fulano ele faz isso, fulano ele faz aquilo, e eu tô com a raiva de fulano, porque fulano já me dá os meus nervos. É assim. A gente não pode ter raiva, a gente não pode ter rancor, a gente não pode guardar a ira no coração, nem raiva, nem ódio, nada. Então, portanto, nós não devemos estar falando de ninguém. Ainda mais quando você fala alguma coisa de alguém com uma pessoa que está fraca espiritualmente. Você pensa que aquilo vai ficar ali? É claro que ela vai sair falando para os outros e até coisa pior, né? Então, portanto, é melhor você falar para Deus. Fala para Deus, Pai, eu não estou aguentando mais aquela pessoa está fazendo isso. Pai, olha o que aquela pessoa está fazendo. Porque aí Deus vai entrar em ação na vida daquela pessoa e você não estará pecando, você estará ajudando ela. E isso é muito bom. Não tem para que você dizer para outra pessoa, sendo que a outra pessoa não vai poder ajudar. Não vai poder fazer nada, a não ser orar, né? Você vai orar. E mais nada. Mas mesmo assim você está pecando. Está pecando porque você está falando do seu irmão. Você está falando do seu irmão. Então. Agora, se você chegar para a pessoa e falar para a pessoa também, né? Aí é bom, né? Porque pelo menos se a pessoa te atender, você
já sai vitoriosa, né? Então é melhor falar para a pessoa do que para outra, né? Porque a Bíblia diz assim que nós dará conta de tudo que nós falamos, né? Então, quando chegar aquele dia, a pessoa vê você lá falando dos outros, né? Vê você falando de alguém. Ela fala, olha como fulano era. Por trás ela era assim, mas pela frente ela era assim, né? Por trás tava tudo bem, mas pela frente tava tudo bem, mas por trás tava falando mal de mim. Olha só como que era. Fulano era falso, né? A pessoa se torna falsa. Então nós não devemos estar falando mal do irmão. É o nosso irmão. E nós devemos zelar pelo nosso irmão. Devemos orar, devemos agradecer a Deus pela vida dele, mesmo se ele estiver errado. Se ele estiver errado, é problema dele com Deus. Se você falou para ele e ele não ligou, você fez a tua parte. Mas ficar falando mal para outra pessoa, já você não está fazendo a sua parte. Está fazendo a parte do inimigo, né? Que o inimigo é que gosta disso. Então vamos analisar a palavra de Deus e ver o que Deus está falando. Porque nós não pode falar uma coisa dessa, porque se nós estiver falando do irmão, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de Deus. E isso não é bom, porque aí se nós estiver falando de Deus, nós queremos ser mais do que Deus, né? Nós já estamos querendo ser juiz, né? Juiz. E olha só que peso grande ser juiz, né? Que quem é juiz é Deus. Então, nós estamos errados. Nós ficar falando dos outros, nós vamos dar conta. Então, peça perdão para Deus. Fale que não vai falar mais de ninguém. Peça perdão para Deus e Deus vai te perdoar. E Deus vai ver que você ouviu a palavra e que você mudou. Que a palavra te orientou. E que você obedeceu a palavra. E aí sim, é maravilhoso. Vou estar lendo novamente. Irmãos, não fale mal uns dos outros. Não fale mal um dos outros. Quem fala mal do irmão, julga o irmão. Você está falando mal do irmão, você está julgando ele. E você não é juiz para julgar ninguém, né? Quem julga é o juiz. Então nós não podemos estar falando mal de ninguém. De ninguém. É o nosso irmão. É filho do nosso pai. Está na mesma igreja, unidos com nós não devemos estar falando mal. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor Deus, por essa pessoa, Senhor Deus, meu Pai, que ela não consegue, Senhor Deus, meu Pai, ver meu Pai e ficar quieta, Senhor, ou falar para Ti, Senhor. Ela começa a falar para outra pessoa, Senhor Deus, meu Pai, isso, meu Pai, o inimigo fica perto dela, colocando doença, colocando enfermidade, porque, Senhor Deus, meu Pai, é o que o inimigo quer, Senhor Deus, meu Pai, é fazer a pessoa, Senhor, a ver as coisas para estar falando. Pai, nós não devemos, Senhor Deus, meu Pai, ver as coisas para estar falando. Se o Senhor está mostrando algo para nós, Senhor, é para que nós venhamos orar. Mas tem vezes que o Senhor mostra, meu Pai, mas tem vezes que é o inimigo também que está mostrando, porque sabe que a pessoa fala e que ela vai falar e que ela vai pecar. Pai amado, Pai misericordioso, destrói, Senhor Deus, esse mal, Senhor Deus, meu Pai, destrói, Senhor, que essa pessoa venha ser, meu Pai, uma pessoa, Senhor Deus, meu Pai, leal a Ti, leal ao irmão, Senhor. Que venha, Senhor Deus, meu Pai, orar por ele, mas não falar mal dele, não ser juiz nem julgar, Senhor. Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz do Senhor Jesus.